Hello. Hello, how are you? Very good, and you? I'm good. We just arrived. Let me ask you something. What there is good to see or to do here in this region? The largest salt pan in the world. Really? Is it here? Is it not in Bolivia? Yes, it's here in Botswana. You can Google it and see it for yourself. Oh, really? Okay, let's do it. Thank you so much. You're welcome. O maior deserto de sal do mundo? Pô, eu cresci pensando que o maior deserto de sal do mundo fosse o Salar de Uyuni na Bolívia. Essa mulher só pode estar errada, não é possível. Deixa eu pesquisar aqui. O maior deserto de sal do mundo. Tá de zoeira, qualquer fonte. Caceta, Unesco, não tinha como ser mais confiável. O deserto de sal de Mahadihad é o maior do mundo, cobrindo uma área de mais de 30 mil km². Seu enorme tamanho ultrapassa o Salar de Uyuni na Bolívia, que é o maior salar contínuo no mundo. Cara, não é que ela tá certa mesmo? Então vambora. Bora pra mais uma experiência, passaporte 201. Chegamos num vilarejo aqui que fica na boca do deserto da Salina. E já tô vendo os animaizinhos que a gente vai ver ali. Cara, que loucura que eles são. O céu vai estar bizarro hoje. Só a gente e as estrelas. Não sei se foi sorte, mas deu certo. Há muitos milênios, a área ao sudoeste do atual rio Zambeze se destacava pela presença de um lago gigante, que cobria uma área de aproximadamente 60 mil km², tamanho suficiente para colocá-lo como o maior lago da África se ainda existisse. O que não é o caso, pois decorrente do movimento das placas tectônicas, o lago deixou de ser alimentado pelos rios que nele desaguavam, e com o tempo acabou secando, e deixando apenas uma imensidão branca formada pelo sal, que restou da sua evaporação, como resquício de sua existência. Hoje essa imensidão de sal é possível de ser visitada do vilarejo de Gueta. De lá, 2 horas pelo meio da savana árida que contorna os salares, chegamos no ponto mais próximo do salar de Tuetue, que é onde decidi passar uma noite. Então vambora, já estamos aqui no carrinho, tô de novo com a Giovana, que me acompanha nos últimos vídeos aí, vamos de novo juntos. E mais um grupo de 6 pessoas aqui com a gente tá no banco de trás, tem mais 6 aqui, já mostro eles. O carro meio que um carro de safari, sabe, ó. Até o deserto. Vambora, acabamos de começar a andar. Partiu. Eu não tinha percebido, mas na verdade são 7 pessoas, tem um bebezinho junto aqui. Então somos... Ah, é? Tem um na frente? Então são 8. São 8 mais nós dois. 7, um bebê e nós dois. E aí, animada? Que cara é essa? Nem eles entenderam. O cara parou aqui e agora o carro não liga mais. Não liga não, velho. Esse barulho desde a Namíbia, quando a gente atolou o carro no segundo dia, não é bom pra mim. Pois é, não deu 20 minutos de estrada e o carro simplesmente parou de funcionar. E olha que o cara não parecia muito no controle da situação, não. Parece que tem essa válvula aí que ele vai só apertando e vai dando gás pra depois. Um belo jeito de começar. O pior é que no começo pareceu uma piada, uma brincadeira, realmente ficou sério, cara. O carro tá aí já parado faz uns 15 minutos e nada. O cara não quer deixar a gente empurrar, não sei porquê, não sei se é porque tá um terreno de areia, né? Mas estamos aqui parados. Já conto o desfecho. Tinha que ter filmado, mas eu acabei de ligar esse carro, cara. Eu entrei aqui e liguei o carro. Não sei se foi sorte, mas deu certo. Vamos lá, fui eu que liguei no final, cara. Fui eu, não sei, eu fui lá, liguei e deu certo. Ou é muita sorte, ou o engenheiro tá trabalhando. Não fiz muita coisa não, acho que foi mais sorte mesmo. Mas finge que não, finge que eu consegui porque eu sou capaz. Vambora, agora começou o passeio de verdade. Não vou zicar, mas vambora.
Agora sim, tudo certo. Continuamos entrando cada vez mais na savana em direção ao deserto de sal. Nessa época do inverno é o período de seca na região, e as queimadas são muitas vezes realizadas de forma proposital pela população local, para reciclagem da vegetação antiga e já explorada, que após a queimada nasce de uma forma mais saudável. Olha a diferença para os dois lados do carro. Aqui tudo seco, tudo morto, já aqui ó, savana. Chegamos à primeira atração aqui do nosso passeio pelo Mahadhiraj, que é a árvore baobá. Os baobás são árvores de vida longa, que podem chegar a uma altura de um prédio de até 10 andares, e também é uma das árvores com o tronco mais grosso do mundo. Essas características fazem com que há muitas e muitas gerações ela vinha sendo cultuada aqui na região como uma árvore de certa forma sagrada. Uma árvore muito importante e muito representativa aqui dessa parte da África, principalmente porque ela também tem no sertão brasileiro, inclusive, ela consegue resistir a climas muito áridos, climas muito secos e sem água. Por quê? Todo esse espaço dentro dela, na verdade, é um armazém de água. Então ela consegue armazenar, dependendo do tamanho dela, até 100 mil litros de água. Pode ver que ela é gigantesca o tronco dela. E ela também é muito representativa porque desde lá de trás, ela é uma árvore muito antiga, uma das árvores mais antigas do mundo. E ela lá de trás, ela vem sendo uma figura forte nos ritos e lendas africanas. Tem uma lenda africana antiga que fala que se você for sepultado dentro da árvore baobá, o seu corpo, sua alma vai viver o tanto quanto essa árvore viver. E adivinha? Ela vive entre 1.000 e 6.000 anos. Então essa era uma lenda que muitas pessoas elas pregavam e cultuavam, se sepultando dentro das árvores. Ela tem essa aparência aqui, que ela tem sempre os galhos muito secos. Tem uma lenda bíblica que diz que Deus, na hora que foi fazer baobá, criou ela e criou outras árvores muito mais coloridas. E ela ficava reclamando: Deus, por que você me fez sem essa cor? Até que Deus se irritou e virou a árvore de cabeça para baixo. Então, nessa lenda bíblica, todos esses galhos secos, na verdade, são as raízes da árvore. E a cabeça dela está para baixo. E aí o povo africano acreditava muito nessa lenda, inclusive, e conversava com a árvore como? Falando com o chão, acreditando que a cabeça da árvore, na verdade, estava embaixo da terra. Muito interessante. Deixamos esse gigantesco exemplo do quanto a natureza é incrível para ir atrás de outros. Com o sol quase se pondo, o cenário foi ficando cada vez mais bonito, conforme a gente se aproximava do deserto. O sol está se pondo já, a gente já consegue ver a diferença de onde estava, cheio de árvore, lá para frente. A vegetação vai ficando cada vez mais rala, mais baixinha. A gente vai entrando na salina, principalmente. E o frio, vocês não tem noção, rapaziada. Deserto, né? Deserto, lembra? Dia quente, gelado. E parece que o motorista coordenou certinho a hora que o sol encostou na linha do horizonte, com o momento em que a gente entrou oficialmente na salina de Ntwetwe. O cenário e a vibe não podiam combinar mais. Oficialmente, a gente está no maior deserto de sal do mundo. Com areia. Até parece saudade de Uyuni um pouco, mas com areia fica com essa textura, aparência diferente. Então eu acho que lá vai ter mais sal. Bom, vambora. Tchau, sol. Até amanhã. O carro tá aqui. Nossa, que imagem, hein? Olha. Que beleza. Em cima do carro e nosso acampamento tá do outro lado ali, ó. Tá vendo aquela sombrinha ali, ó? Onde tá meu dedo? Aqui. Nosso acampamento. Então vamos andando até lá agora. Caminhadinha rápida, enquanto a gente aproveita o finalzinho do pôr do sol no deserto de sal, na salina. Parece brincadeira, mas parece que do começo ao fim dessa caminhada a temperatura caiu, sei lá, uns 10 graus. O inverno aqui no deserto não é brincadeira não, a noite castiga. No restinho de luz que a gente tem, estamos chegando no acampamento. A gente vai passar a noite, cara, literalmente no meio do nada. O que você tá rindo? Eu mal espirrei no vídeo. Foi o quê? Acabei de espirrar. Pegou o vídeo, será? Pegou. A gente vai passar a noite, cara, literalmente no meio do nada. O que você tá rindo? Eu mal
Foi o quê? Acabei de espirrar. Pega o ouvido, será? Pegou. E aí, vai ser confortável à noite? Tomara que quentinha, né? O céu vai estar bizarro hoje. Tomara. Bora, vamos pro acampamento. Antes de acabar de uma vez a luz solar, a equipe local arruma o acampamento, que basicamente é cortar lenha e armar fogueira. Que sem ela, cara, não tem jeito de aguentar o frio, não. Fim de papo, tô usando a luz aqui do acampamento para conseguir falar com vocês. Já acendei uma fogueira agora. Agora é esperar um pouco a claridade final do sol baixar, pra gente ver como vai estar o céu. Lembrando, né, eu vim hoje porque hoje é dia 17 de julho e é o dia da lua nova. É o principal dia sem lua, então é o principal dia que dá pra ver as estrelas. Vamos ver como é que vai estar. Enquanto isso, vamos curtir um pouco a fogueira. Basicamente, a cama é um colchão no chão, 100% aberto, para que a gente consiga ver bem o céu durante a noite. A gente tem 2 camadas de cobertor que o cara disse ser suficiente. Mas vamos ver para quem que vai ser suficiente, né? You're gonna manage. O dia tá acabando aqui já. Daqui a pouco a gente vai dormir. A boa parte já foi dormir. A gente já comeu, já descansou, já riu bastante aqui. Agora vamos só tirar uma foto. Tô com o tripé já preparado para tirar foto desse céu que tá bizarro hoje. Lua nova, como eu falei, as estrelas estão lindas. Eu vou ensinar para vocês como é que faz para tirar foto de um iPhone nesse céu, sem precisar de câmera profissional. Vamos lá. Estamos num lugar isolado, sem fogueira, sem nada. Vou explicar. Primeiro você abre a câmera do celular e coloca na função foto, claramente. E nessa função foto você vai subir, colocar para cima. Quando você estiver no escuro, ele já vai aparecer essa função amarelinha aqui. Você clica nela e joga o máximo para a direita possível. Esse máximo 5 segundos é o tempo de abertura da câmera. Ele, quando você estiver mais escuro ainda, ele vai mudar. E vai colocar para mais, vai ficar 10 segundos. Deixa eu só fazer outra função antes, que é essa aqui, ó, da direita, que é a exposição. Eu vou diminuir a exposição no máximo, então coloca -2. Essa é a menor exposição possível no iPhone. Voltando para aquela função, só checa se ela está no máximo. E agora, quando ela estiver no escuro, ela vai aparecer 10 segundos. Se você tiver um tripé e conseguir estabilizar esse tripé, ele vai ser ainda maior. Estabiliza 5 segundos no tripé, que ele vai para 30 segundos aqui no iPhone. Vou mostrar para vocês. Já está no tripé, agora aqui para baixo. Eu vou mexer um pouquinho aqui o tripé para vocês verem que ele está desestabilizado. Quando desestabiliza, esse tempo vai ficar 10 segundos. Deixa ele parado 5 segundos, virou 30. Então quer dizer que ele está estável. Você clica para começar. Essa foto vai ter 30 segundos, porque é o tempo que a câmera está aberta. Vou parar o vídeo só porque tem luz, mas eu vou mostrar o resultado para vocês de como ficou. 30 segundos rodando a câmera e vamos ver. Ficou bom. Nossa. Esse aqui é a nossa cama. A gente dorme aqui no meio do deserto, não tem nada em volta. Só a gente e as estrelas. E tá um frio, então deixei até um casaco a mais aqui pra mim, extra. Mas vamos ver como é que vai ser a noite. Boa noite, até amanhã. Bom dia. Olha isso, olha isso. Hora do café da manhã. O que tem, Gi? Eu acho que você tem vapor. Não sei. These eggs? Yeah. É ovo. Scrambled egg. Ovo. Meio duvidoso. Muffin. Muffin. Cereal. Bom. E vai pegar mais pra tomar café. Thanks. Oi, café da manhã tomado. Bora voltar pro carro. Que vai ter mais algumas experiências aqui. Vamos que vamos. Durante o caminho de volta para a savana, a diferente hora do dia deu um aspecto bem diferente do que a gente tinha visto no pôr do sol no dia anterior. Parece que a noção de imensidão era muito mais clara. E também a vida animal nos entornos da região dava um charme que a gente precisava para se despedir com chave de ouro dessa parte do passeio.
Chegou num vilarejo aqui que fica na boca do deserto, quase da salina. E já tô vendo os animaizinhos que a gente vai ver ali. Cara, que loucura que eles são. Vou mostrar pra vocês. Você provavelmente ouviu falar desse animal através do filme Rei Leão, pelo personagem Timão. Pois é, o Timão foi inspirado num animal encontrado exclusivamente em território africano, onde se passa o filme, que tem um certo carisma pelos seus costumes e aparência. O suricato. Os suricatos são animais exclusivamente diurnos. Eles vivem em uma colônia, normalmente sempre em família, e a colônia pode chegar até 40 espécies. Se começa a ficar muito grande, eles se separam em 2 colônias. Eles são sempre diurnos porque à noite eles constroem. Eles normalmente constroem um sistema de túnel bem complexo e passam a noite nele. E aí, durante a noite, os machos fazem um sistema de vigia e proteção da ninhada. Eles podem ter 5 a 10 filhos por ninhada, crias, né, não filhos, por ninhada, e eles podem ter mais de 4 ninhadas por ano. Então é um animal que consegue se reproduzir bastante, mas você vê que ele sempre fica com uma ninhada bem, uma colônia bem limitada. Gostou dos suricatos? Gostei. Bonitinhos, né? Fofinhos de criancinha. E antes de finalizar o passeio, Botsuana, o país com a maior concentração de elefantes do mundo, deixou seu recado e vimos uma pequena manada de elefantes procurando abrigo do sol antes que o dia comece a ficar mais quente. Estamos de volta aqui no nosso lodge onde a gente começou. E mais uma vez, experiência concluída com sucesso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta. E não se esqueça, hein? Para de contar dinheiro do banco, começa a contar as estrelas no céu. A gente se vê no próximo. Tchau!